Olá a todos, é um grande prazer poder estar aqui hoje apresentando meu trabalho de iniciação científica sem bolsa. Me chamo Raiane Carneiro dos Santos, sou nutricionista formada pela Unesp de Botucatu e orientada pela professora Cristiane Murta Nascimento. O título do meu trabalho é a caracterização dos participantes de grupos de promoção à saúde como uma estratégia de mudança de estilo de vida. Então, como introdução, a promoção da saúde é um dos pilares da atenção primária à saúde, que foi foco central da Carta de Ottawa em 1986. Esse documento ele caracteriza a promoção da saúde como um processo que tem a função de capacitar a comunidade para atuar na melhoria da saúde e da qualidade de vida, incentivando o desenvolvimento pessoal e social, utilizando informações e educação da saúde, trazendo o empoderamento dos indivíduos. Além disso, o Estado brasileiro ele é responsável pela execução de políticas públicas que busquem a recuperação e a redução dos riscos de doenças. Considerando que as doenças crônicas no Brasil representam uma elevada carga, sendo que em 2007 ocasionou cerca de 72% das mortes, a sua prevenção se mostra um grande desafio para o país. Então, apesar da mortalidade por algumas doenças crônicas tenha diminuído, nos últimos anos no Brasil houve um aumento da prevalência de diabetes mellitus, hipertensão arterial e obesidade, que são decorrentes de mudanças de hábitos de vida, como a alimentação inadequada e o sedentarismo. Então, o Sistema Único de Saúde, por meio do Caderno de Atenção Básica de Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica de 2014, traz ações de educação em saúde por meio de atividades em grupo, que permitam que o paciente se identifique com os outros participantes, não se sentindo isolado e se motivado a adotar novos hábitos de vida. Essas atividades educativas são algumas estratégias que podem seguir o método dialógico de Paulo Freire. Esse método é citado em alguns estudos. Nesse daqui, minha câmera está escondendo, mas no estudo de Franco e de Souza, que são reconhecidos como uma referência básica para os educadores em nutrição. Então, a abordagem utilizada nesse método proporciona o desenvolvimento da autonomia, da corresponsabilização do autocuidado e da construção do envolvimento na construção do conhecimento. Mas, para que tudo isso aconteça, essas atividades em grupo, elas devem ser dinâmicas, em que sejam identificadas questões comuns e conduzindo, então, uma troca de experiência entre os participantes para eles adotarem esse novo estilo de vida, adotarem novos hábitos de vida saudáveis. Então, o objetivo principal desse estudo foi descrever as características dos participantes dos grupos de mudanças de estilo de vida em um centro de saúde e comparar as suas características antes e após a participação nos grupos. O nosso objetivo específico foi avaliar o consumo alimentar, o score de gorduras e de fibras, avaliar o perfil nutricional, o índice de massa corporal e avaliar o perfil bioquímico, glicemia, colesterol e triglicerídeos. Então, como material e métodos, o estudo ocorreu em Centro de Saúde Escola, que faz parte de uma unidade auxiliar da Faculdade de Medicina de Botucatu, e foram avaliados os grupos de mudanças de estilo de vida que aconteceram do ano de 2014 a 2017. O Centro de Saúde Escola ele desempenha ações nas áreas de saúde do adulto, da criança, da mulher e da saúde mental. Mas os participantes dos grupos de mudança de estilo de vida se caracterizam nas áreas de saúde do adulto, como pessoas idosas,
com obesidade ou sobrepeso, hipertensos e diabéticos. Então, os grupos de mudança de estilo de vida, eles eram fechados, aconteciam em torno de 10 encontros que eram semanalmente. Então, uma vez por semana tinha o encontro do grupo. Então, os grupos eram baseados principalmente na troca de experiência. Porém, também, além da troca de experiências, eram realizadas algumas dinâmicas para que eles adotassem esse novo estilo de vida. Então, eram abordados temas a respeito do fracionamento alimentar, o consumo de fibras, gorduras na alimentação, sódio no controle e prevenção da hipertensão arterial, açúcares, alimentos diet light, exercício físico e hidratação e ansiedade. Então, no início do grupo era feita uma avaliação inicial, que foi considerada como M1, e ao final do grupo, ou seja, ao final dos 10 encontros, era feita uma segunda avaliação, que foi considerada como M2. Então, essa avaliação que acontecia no início e no final dos grupos seguia um protocolo. E nesse protocolo continham perguntas a respeito do consumo alimentar, que era feito um questionário de frequência alimentar de fibras e de gorduras, avaliação antropométrica, no qual era feito o peso, a altura e o índice de massa corporal, a avaliação bioquímica, em que eram vistos exames de glicemia, colesterol, HDL, LDL e triglicerídeos. Eram perguntados a respeito de alguns dados pessoais, como estado civil, idade, profissão, escolaridade, o histórico pessoal e familiar e também os hábitos gerais, como atividade física, tabagismo, etilismo, ingestão hídrica e alguns medicamentos. E por fim, era feito um inquérito a respeito dos hábitos alimentares, como a dentição, mastigação, apetite, hábito intestinal, preferências, aversões, alergias, entre outras perguntas. O estudo, para a realização do estudo, foi feita uma análise estatística de teste Wilcoxon pareado com significância menor que 0,05, e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, como resultados, todos os participantes dos anos de 2014 a 2017, 144 pessoas fizeram avaliação inicial e avaliação final, M1 e M2. Desses 144 participantes, a idade média era de 54 anos, 80% era do sexo feminino, 50% tinham um nível superior de escolaridade e 56% tinham um histórico de doenças crônicas não transmissíveis. Então, essa tabela que eu trouxe para vocês é a respeito dos parâmetros avaliados na avaliação inicial e final dos grupos de mudanças de estilo de vida, dos anos de 2014 a 2017. Então, foi possível verificar que houve um aumento do consumo, foi significante, o consumo hídrico, o score de gorduras, o score de fibras, o índice de massa corporal e o colesterol total. Então, estes assinalados foram resultados significantes para o nosso estudo. O consumo hídrico, houve um aumento do consumo de água por dia. A respeito do score de gorduras e o score de fibras, foi possível verificar que ao final do grupo houve uma diminuição do consumo de alimentos fontes de gorduras e um aumento de alimentos fontes de fibra. Em relação ao índice de massa corporal, houve uma pequena mudança, porém significante, ou seja, houve uma melhora em relação ao peso para a altura. E em relação ao exame bioquímico do colesterol total, também houve uma pequena mudança, mas significante. A respeito da glicemia plasmática e do triglicerídeos, não houve mudanças significantes, porém, se for avaliar a avaliação inicial e final, houve uma melhora também nesses parâmetros. Então, como conclusão,
os grupos de mudanças de estilo de vida, eles estão conseguindo atingir os seus resultados, então a gente consegue ver melhoras nos quadros e mudanças de estilo de vida, e mesmo que são mudanças mínimas, elas são significativas, então é efetivo os grupos, mas é importante implementar a avaliação após o término do grupo, com o objetivo de avaliar o efeito a longo prazo. Ou seja, seria interessante verificar como esses participantes estão hoje em dia. Eles ainda aderem às mudanças, eles pararam, né, de ter esse melhor desempenho, então como está hoje em dia. Bom, espero que tenha sido esclarecedor. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigada por estar aqui apresentando. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço.